Eu perdi R$ 80.000 aos 24 anos de idade. Foi uma quantia que evaporou das minhas mãos de forma humilhante. Não foi culpa da bolsa de valores ou de um cassino. Foi pura e simples arrogância de um jovem que se achava esperto. Eu sinceramente acreditava que era mais rápido e inteligente que o maquinário implacável de todo o sistema financeiro moderno. Comprei um carro financiado que imediatamente passou a consumir metade do meu salário. O banco sorria enquanto eu sangrava pagando juros abusivos. Eu queria parecer bem-sucedido e ser aplaudido por pessoas vazias, bem antes de possuir o mínimo de lastro financeiro real e verdadeiro. Em menos de 18 meses, a ilusão acabou. Eu estava devolvendo o veículo, entregando junto a minha paz e a minha dignidade. Foi afogado nesse poço escuro de vergonha que eu aprendi uma lição perturbadora. Uma verdade oculta que ninguém te conta porque não convém. O sistema foi desenhado metodicamente para você perder. Eles lucram com a sua maldita pressa. Eles se alimentam da sua busca por aceitação. Eu cansei de ficar calado. Cansei de ver pessoas boas caindo nas mesmas armadilhas planejadas por engravatados que sorriem na televisão. Existe um conhecimento ancestral sobre dinheiro, fundamentos poderosos que raramente ultrapassam as pesadas portas de madeira de uma sessão reservada da ordem. Nessas reuniões, a perspectiva sobre a formação do capital é drástica. A primeira fase da riqueza é conhecida como a dura prova do aprendiz. Juntar seus primeiros R$ 100.000 não tem glamour algum. É a etapa mais ingrata, brutal e solitária de toda a sua jornada material. É o período onde você é obrigado a desbastar a pedra bruta do seu ego, eliminando amizades falsas, vícios caros e todas as distrações sociais inúteis. Deixe-me ilustrar essa fase com duas trajetórias paralelas. Dois jovens, vamos chamá-los de Marcos e Lucas, que partiram exatamente do mesmo ponto e do mesmo salário. Marcos desejava desesperadamente provar o seu valor para uma sociedade superficial. Ele queria aplausos imediatos, buscando a ilusão de poder sem construir as fundações necessárias primeiro. Lucas escolheu o caminho do ostracismo voluntário. Ele decidiu aplicar com frieza a primeira lição da pedra, o isolamento estratégico e absoluto das tentações e distrações sociais contemporâneas. Enquanto Marcos torrava seu dinheiro em jantares caros e bares lotados durante todos os fins de semana, Lucas simplesmente optou por desaparecer completamente do mapa social, abraçando o silêncio absoluto. A fraternidade nos ensina que o isolamento focado é a única forja verdadeira. É apenas longe do barulho que uma base sólida e inabalável consegue ser cimentada para suportar o peso do tempo. Entenda de uma vez por todas que o mundo exterior usará todas as armas psicológicas e armadilhas de marketing disponíveis para tentar arrancar o seu escasso capital diretamente de dentro do seu bolso. Cada propaganda milimetricamente direcionada, cada convite para festas caras, cada mínima pressão silenciosa imposta pelo seu círculo de amizades, é, na verdade, um teste rigoroso da sua capacidade de manter o foco no objetivo. Marcos infelizmente cedeu e fracassou em absolutamente todos os testes do sistema moderno. Ele parcelou viagens no cartão de crédito com juros altíssimos para manter as aparências de um falso sucesso, erguendo um castelo de cartas sem fundamento. Lucas entendeu o segundo princípio esquecido dessa jornada. A matemática exige que você aumente brutalmente a sua taxa de poupança mensal, cortando despesas até o limite do osso, mesmo sabendo que isso vai doer fisicamente nos primeiros meses. A frieza incontestável dos números não liga a mínima para os seus sentimentos delicados, não se importa com seu conforto passageiro, e muito menos tem pena do seu atual estado de frustração por não poder comprar o que deseja hoje. Se você poupa miseráveis 10% da sua renda e queima o resto em luxos pequenos e sobrevivência básica, saiba que você acabou de assinar um contrato invisível de escravidão servil que durará, no mínimo, as próximas 4 décadas. Diante dessa matemática assustadora, Lucas passou a poupar 40% de tudo o que ganhava. Mudou-se para um lugar inferior, reduziu a qualidade da alimentação e simplificou violentamente toda a sua existência para acelerar a acumulação da sua primeira reserva de valor. Esse processo brutal de desbaste solitário da pedra é excruciante, mas é absolutamente necessário. Os primeiros R$ 100.000 não são sobre conforto, mas sobre garantir a sua sobrevivência básica em um ambiente hostil que te descarta na primeira crise sem qualquer hesitação ou remorso visível. Cada humilde nota de dinheiro que você protege heroicamente contra o consumo impulsivo é, na sua essência pura, um fragmento de liberdade futura que você está arrancando das garras de uma máquina desenhada para manter você exausto, confuso e sempre dependendo do próximo pagamento salarial para não passar fome.
Durante os anos dessa privação agressiva e calculada, Marcos frequentemente observava as atitudes contidas de Lucas e ria de sua aparente miséria. Em mesas de bares que ele não podia bancar, Marcos afirmava que a vida é curta demais para não ser vivida com intensidade no momento presente. O grande erro dessa filosofia conformista é que a vida só parece curta enquanto a ilusão se sustenta. Quando o dinheiro acaba e a velhice chega, a sua vida se transforma em uma jornada insuportavelmente longa, arrastada e dependente, onde você perde o direito de tomar as próprias decisões, mendigando ajuda alheia. Avançamos então para o terceiro segredo guardado dessa estrutura: a construção implacável e anônima de uma fonte de renda extra. O iniciado maduro compreende que cortar gastos tem um limite matemático severo, e a única forma de acelerar os juros compostos de maneira absurda é injetando volumes crescentes e novos de dinheiro nesse sistema. Você precisa interiorizar, de forma quase obsessiva, que o seu tempo livre fora do emprego formal é o ativo mais subvalorizado, desrespeitado e desperdiçado de toda a sua vida produtiva. Lucas, compreendendo essa dinâmica secreta da riqueza acelerada, terminava seu expediente de trabalho e iniciava imediatamente um segundo turno silencioso trancado em seu quarto apertado. Ele prestava dezenas de serviços digitais anônimos, executando tarefas que os outros tinham preguiça de fazer. Nenhuma postagem motivacional ridícula em redes sociais. Nenhum aviso no grupo da família. Apenas o trabalho mais denso, duro e focado, gerando um caixa adicional que era integralmente e silenciosamente despejado na formação ininterrupta do seu crescente patrimônio acumulado. Marcos, por sua vez, representava perfeitamente o fracasso previsível da classe média atual. Ele usava a totalidade de suas preciosas horas de descanso para consumir entretenimento industrial e barato. Esse tipo de distração anestésica é um imposto invisível gigantesco, cobrado na forma de tempo perdido, projetado especificamente para impedir que as massas despertem e organizem uma verdadeira fuga do labirinto corporativo em que se encontram aprisionadas. O perigo real surge no momento da prova da abundância. Chegou o dia em que ambos, Marcos e Lucas, receberam uma enorme promoção salarial na empresa. É neste ponto que a quarta instrução se faz absolutamente crítica: manter um controle tirânico, frio e absoluto sobre a inevitável tentação psicológica de inflacionar o seu padrão de vida diante de um aumento na sua capacidade mensal de consumo imediato. Desesperado para provar seu novo e fabricado status de gerente, Marcos imediatamente alugou um apartamento caríssimo e refinanciou seu veículo por um modelo importado ainda mais luxuoso. O resultado prático e desastroso dessa insanidade foi que todo o expressivo aumento salarial da promoção foi integralmente mastigado e engolido por um volume colossal de novas obrigações mensais, taxas absurdas, seguros abusivos e impostos residenciais exorbitantes. Apesar do cargo de chefia brilhante e do salário alto, caindo religiosamente todo o quinto dia útil, Marcos estava muito mais pobre, severamente mais vulnerável e completamente engessado pelas dívidas. Se você é incapaz de administrar e reter a riqueza durante o duro período da escassez, a abundância repentina não vai te salvar. Ela vai apenas potencializar a sua ignorância financeira e acelerar drasticamente a sua ruína e destruição irreparável no curto prazo. Demonstrando uma disciplina mental quase inumana, Lucas ignorou categoricamente aquele robusto aumento salarial. Ele continuou morando rigorosamente no mesmo endereço modesto, consumindo exatamente as mesmas coisas simples e mantendo o seu custo fixo congelado. Todo o expressivo e líquido volume financeiro do seu novo aumento de rendimentos foi direcionado de forma violenta, mês a mês, diretamente para o reforço inabalável e constante de sua intransponível e gigantesca fortaleza financeira. Para quem o observava superficialmente, Lucas parecia preso em uma vida estagnada e deprimente. Porém, pelas silenciosas e letais regras matemáticas que regem o universo do capital, a taxa de aporte de Lucas acelerava de maneira tão agressiva e implacável que ele rapidamente começou a operar em um patamar gravitacional onde os juros compostos finalmente começaram a ultrapassar o valor do próprio salário de seu esforço braçal diário, configurando o verdadeiro ponto de inflexão geométrica da riqueza em sua vida material. Entramos então na última grande barreira do aprendiz. O quinto e mais profundo obstáculo imposto para quem tenta alcançar os mágicos R$100.000 é a exigência absurda por uma paciência monástica e estoica. Os 2 primeiros anos de formação dessa base são lentos, repetitivos,
dolorosamente tediosos, e quase sempre transmitem ao investidor uma terrível, cruel e desmotivante falsa sensação de total inutilidade prática, como se estivesse tentando encher um oceano utilizando apenas uma xícara furada. Você sacrifica anos do seu bem-estar diário suando sangue e abdicando de prazeres vitais, apenas para ver os rendimentos gerarem quantias ridículas no fim do mês que mal pagariam um almoço barato, fazendo com que sua mente seja severamente bombardeada por terríveis dúvidas paralisantes sobre se toda aquela enorme dor de privação financeira, imposta de forma voluntária ao seu estilo de vida, realmente faz o mínimo de sentido ou produzirá algum milagre real antes da sua morte natural e inevsorme exaustão. No momento mais escuro desse vale do completo e angustiante desespero matemático, exatamente quando a recompensa parece ser uma ilusão sádica e distante e inatingível, criada apenas para atormentar sua mente cansada de economizar e contar centavos de moedas, inacreditáveis 99% das pessoas fracas simplesmente abandonam toda a disciplina, sacam violentamente suas suadas reservas em um ato de fúria cega e compram recompensas vazias e passivos que enferrujam rapidamente buscando aquele barato e rápido pico artificial de dopamina cerebral que a sociedade concebe. Lucas entendeu e interiorizou na alma a lição suprema e inalterável ensinada no profundo silêncio da fraternidade ao longo dos séculos. A verdadeira e avassaladora força de um rochedo milenar e impenetrável não se concentra na beleza polida ou delicada de suas arestas externas lapidadas para exibição vulgar em vitrines de loja de shopping, mas reside integralmente, absurdamente e unicamente na sua assustadora, bruta e colossal capacidade inata de resistir à imensa pressão, ao desgaste corrosivo do tempo escuro e ao tédio infindável do passar das décadas sem absolutor. E o dia da inexorável prestação universal de contas finalmente chegou sem enviar qualquer aviso prévio de cautela para a civilização. No final do 5º ano consecutivo dessa jornada completamente dupla de contrastes cruéis e silenciosos, uma devastadora crise estrutural afundou o mercado financeiro do país da noite para o dia com violência assustadora, gerando um pânico letal que, poucas semanas depois de estourar as manchetes nos jornais, forçou os distantes, frios e intocáveis diretores daquela poderosa empresa a demitirem impiedosamente milhares de funcionários leais. Em uma única canetada desalmada, num final de tarde cinzento, tanto Marcos quanto Lucas perderam subitamente sua única e suada fonte primária de sustento financeiro e segurança. O cenário se desdobrou de forma tragicamente rápida e brutal, como dita as frias regras darwinistas de sobrevivência de capital moderno em tempos sombrios e imprevisíveis. Endividado até o último fio de cabelo por luxos, Marcos sentiu seu coração colapsar em pânico absoluto ao ler as despesas. Com as absurdas parcelas caras de carro de luxo e do aluguel luxuoso correndo contra o relógio, ele não teve qualquer saída digna e foi humilhado e pisoteado publicamente pelos credores frios e sanguinários da cidade, sendo forçado a vomitar e liquidar todos os seus brilhantes passivos ridículos pela pior e mais deprimente fração imaginável do valor cobrado, apenas para não ver sua própria mesa de jantar completamente vazia no mês seguinte. E no exato lado oposto desse furacão letal de lágrimas e miséria desesperadora na cidade estava Lucas, finalmente olhando pela imensa janela do seu modesto apartamento, enquanto sentia nos pulmões o cheiro reconfortante da mais pura, letal e inebriante sensação de calma inabalável, da satisfação matemática perfeita e do poder financeiro silencioso que poucos ousam conquistar durante uma vida de tédio planejado. Percebendo que sua rígida, insuperável e fria conta de investimentos líquidos possuía intocáveis e sólidos R$ 120.000 guardados que garantiriam uma folga total. A tenebrosa demissão para ele não gerou caos ou choro em família. Foi simplesmente interpretada de maneira orgulhosa como uma justa e agradável oportunidade cínica de férias, altamente prolongadas sustentadas unicamente pelas moedas douradas forjadas por seus juros constantes acumulados em paz. A poderosa vantagem competitiva desleal, que pouquíssimos conseguem vislumbrar sem as lentes da emoção, é que Lucas utilizou seu formidável, monstruoso e frio lastro em capital acumulado para devorar sem qualquer misericórdia passional centenas de fatias enormes de ativos espetaculares, cujos preços de tela foram violentamente e estupidamente esmagados pelas mãos histéricas de multidões apavoradas, que se comportavam de forma infantil igualzinha ao impulsivo e arrogante Marcos, solidificando e quadruplicando absurdamente no meio do sangue a sua fortaleza financeira antes solitária. A verdadeira paz impagável proporcionada pelos lucros e investimentos conservadores não é a banal capacidade de poder ir ao shopping center torrar notas,
mas fundamentalmente a assustadora, magnífica, agressiva e sagrada prerrogativa silenciosa de você fixar o olhar no fundo da alma do tirano opressor vestido de engravatado moderno e ousar lhe proferir em voz alta, com a mais absoluta clareza, frieza e firmeza inabalável a palavra não. Sistema de Vorusvicius, apresentando essencialmente o momento preciso, espiritual e libertador da passagem exata, espiritual e libertador da passagem exata e sagrada na qual você, através de extrema dor silenciosa, adicaidos por siliternoisoseosa, a dessa extrema desioseliscositeasiade de horroroso e sua extrema e por certo, idade o feroneno acusava no obira do clilreagem. Eu confessei e admiti friamente no começo desta amarga e dura história inicial os meus terríveis traumas financeiros do passado nefasto apenas para você compreender, sem qualquer tipo de filtro infantil ou romantização enganadora, que os passos doloridos que precisam ser impreterivelmente tomados no percurso amaldiçoado desse longo degrau em busca da alforria não envolvem encantos de sorte de loteria caprichosa ou falsos apoios fáceis. Just was feel novel link. E pausa hipnose. A gente tá lá, obscuro e indiscutivelmente diferente aqui nas trincheiras ocultas desse canal blindado e focado, forjando incansavelmente e sem falsas promessas marqueteiras que dominam a grande mídia irresponsável, um refúgio restrito, seguro e rigorosamente protegido seguros em tudo. Um refúgio restrito, estina, secutice, vives penal solo olaret, wisilico, e adjus crituares, norchas avura. Igas balsimoto amofele, flis, aboras, vuhulaquetos, aí fara spratas leitura overpazangers of racing element sobrasmos ica as perf os nans de mais meu trost o profissionals vão for eventualmente mas no tombe concepro eu tô fio surf you are super trabalho as tu mafio tu sois and bear refermentos is a set of the work for us. Sem usamos nos fomaste bedor de los, portaloço soado ensinamentos sobre capital suado em mas por ben, ensinadas nesta dura instrução reveladora, e quer verdadeiramente sugar todo esse conhecimento impopular, perigoso e ancestral para si de mas longolentas crepelos, perigoso e ancestral para si de magalziantes exemplos sobre turacheras, te albanense disturas de basta lentes estava triando